E bora para mais um Série Exames. Bom, gente, voltei para esse canal maravilhoso e bora falar um pouco mais de filmes, de séries, de jogos de videogame. E também eu queria muito que vocês aí curtissem esse canal e se inscrever no canal também, compartilhar com a galera e por aí vai. Bom, gente, eu vou expressar aqui uma indignação minha e ao mesmo tempo são coisas que você vê e é a mesma coisa. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né, em alguns vídeos, mas é sempre bom se reiterar. Bom, tem um vídeo que eu falei sobre o Nintendo Switch 2 e foi uma venda maravilhosa, né? Falei do preço, né, como que o preço aumentou dos jogos. E, gente, o Switch 2 tá até agora esgotado. Não sei se já está esgotado ou não, só que ao mesmo tempo é um console da Nintendo, né? Que a galera tá com aquela fervorosa para comprar, né? E tudo bem, eu já entendia, né? Ao mesmo tempo, todo mundo já entendia, a grande mídia já entendia que o Nintendo Switch 2 ia vender como se fosse água, né? Ia acabar rapidinho, porque ao mesmo tempo tem gente que comprou na pré-venda, depois da pré-venda e por aí vai. E ao mesmo tempo, as pessoas reclamaram dos aumentos de preço, né, por conta dos jogos e por aí vai. Só que ao mesmo tempo, gente, todo mundo comprou o jogo para aquele preço, para aquelas coisas e enfim, eu quero que vocês entendam que Nintendo Switch vendeu que nem água e isso é a Nintendo que faz. A Nintendo, além de ser uma marca japonesa ali da empresa oriental ali que fica no Japão, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, então por aí vai. Só que é o seguinte, gente, deixando de lado um pouquinho da Nintendo, né? Porque assim, eu não manjo tanto assim de Nintendo, eu jogo PlayStation, né? Mas eu já joguei a Nintendo, já, tipo, acho que já joguei o Wii, o Nintendo o 64 e por aí vai. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Uma indignação que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, a gente lançou dois jogos aí, né, de maior destaque. São jogos que as pessoas até então não botavam fé. Uma é de uma empresa totalmente indie e um outro jogo é de uma empresa que a gente já sabe como que o dono faz, né? Porque o dono dessa empresa, ele criou, né, uma franquia de jogos muito bem conceituada e nisso ele abriu a sua empresa e por aí vai. Os dois jogos que eu quero falar para vocês, que se chama Death Stranding 2 on the Beach, que é do Kojima, certo? E o Clair Obscur, né, Expedition 33, que é um jogo totalmente meio que indie. Ele é um double A ou um triple A, mas ao mesmo tempo a empresa é indie, né? Então assim, gente, né? Sandfall, que fez o jogo, é uma empresa totalmente francesa. E por incrível que pareça, né? O Expedition 33 lançou em abril. As pessoas em si, né, na consciência, você vê ali um teaser, você vê uma gameplay de algum evento, ou da Xbox, ou PlayStation, Summer Game Fest, só que ao mesmo tempo você esquece ou você fica com um pezinho atrás, e o Expedition 33, ele não trouxe esse pezinho atrás. As pessoas estavam com o pezinho atrás, só que outras que jogaram mostraram que o jogo ele tem uma história excelente do começo ao fim, gráficos excelentes, é um RPG de turno, é uma coisa diferenciada, é um jogo, gente, que tem toda uma história construída, né? Tem atores conceituados, tem o Ben Starr, tem o Andy Serkis, tem aí, né, o ator que faz o Demolidor, que é o Charlie Cox. E, gente, é um RPG de turno, só que é um RPG de turno meio que dinâmico, né? Que tem um parry, tem uma esquiva, os bosses, né, os chefões são diferentes, os inimigos são diferentes. É uma história diferente que fala de perda, fala de família ao mesmo tempo, fala de você um proteger o outro, né? E é lógico que o jogo, né, a lore do jogo fala do Gomage, que é a Paintress, né, que pinta números, né, de determinadas idades e se você tem aquela idade você vai embora. Só que é o seguinte, gente, é um jogo totalmente francês, uma vibe francesa, né? Os personagens têm sotaque francês. Se você for jogar na língua oficial, né, que é a língua francesa, você vai tudo bem se você jogar com isso, se você entende, tranquilo, tem o subtítulo, só que todo mundo que jogou ali no inglês, né? E
tem lá o subtítulo em português e tudo mais. E Expedition 33 é um jogo que está sendo muito bem avaliado e está sendo avaliado até hoje, porque as pessoas elas imergiram na história. Elas foram com tudo na história. E é lógico, como já falei, é um jogo que já começou com o pezinho atrás e, ao mesmo tempo, as pessoas amam, né? É lógico, o Expedition 33, ele está disponível na nova geração, que é PlayStation 5, Xbox Series S e o X, certo? E também na Steam. E por aí vai. E, gente, aí a gente parte para o outro jogo que eu já falei para vocês, que é o Death Stranding 2 On The Beach, que é feito pelo Kojima. Esse Death Stranding é a continuação de uma franquia que ele criou, né? E lembrando que o Kojima, ele é um cara totalmente diferente daquilo que a gente entende como videogame, porque ele veio do Oriente, ele é japonês, e ele faz jogos interessantes, certo? Ou até então, jogos esquisitos. E nisso ele fez o Death Stranding, fez o primeiro, que lançou em 2020, veio para PlayStation 4, depois PlayStation 5, que é o Director's Cut, e a partir de agora temos o Death Stranding 2, que ao mesmo tempo, gráficos excelentes no Death Stranding 2, história excelente. Eu entendo que o jogo é um walking simulator de entrega e por aí vai. Outra coisa, gente, quando você joga o Death Stranding 1, você entende que tem alguma coisa ali que te dá um break, certo? E isso acontece com qualquer jogo, especialmente isso acontece com Death Stranding. E jogando Death Stranding 2, a gente entende que o Kojima mudou coisas, né? Ele mudou uma gameplay, ele tem a mesma gameplay com algumas mudanças para ficar um pouco mais acessível para todos. E, gente, vamos falar a verdade, né? Ó, vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho PlayStation, certo? Tá aqui o controle, eu uso isso aqui tranquilamente. Eu não defendo, né, empresa. Eu tenho PlayStation, mas eu jogo pela PlayStation, mas eu não fico defendendo o PlayStation. Ah, eu sou sonista, ah, eu sou caixista, sou nintendista. Eu não sou isso. Eu jogo porque eu gosto de jogar videogame. Só que quando você vê dois jogos que eu falei pra vocês que são lançados esse ano, lembrando que esse ano ia lançar o GTA 6, né? O GTA 6 foi adiado para o ano que vem, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que o GTA 6 podia sim trazer algo diferente, porque a Rockstar faz algo diferente ali e sempre fez, né? E existem rumores de como que vai ser o GTA, mas isso a gente só vai saber mesmo ali quando a gente estiver jogando o GTA, certo? Porque é o GTA 6. Mas falando dos dois jogos, se você for colocar na balança, a gente vê o Expedition 33, que eu já falei pra vocês, e agora, né, já foi confirmado, né, antes, até então, antes do lançamento, ou durante o lançamento, que vai ter o filme, né, então, assim, é um filme que vai ser muito bem trabalhado, porque, gente, o jogo, ele é muito bem trabalhado, tem inimigos diferentes, ele tem uma história. Então, assim, eu não sei se o filme vai trazer a sua essência. Eu não sei se o filme vai ter parte 1, parte 2, ou 3 partes para contar, né? A história aqui, lembrando que o jogo tem 3 atos, que é o prólogo, ato 1, ato 2, que é o desculpa, gente, eu falei bosta. Perdão. O ato 1 é o prólogo, o ato 2 e depois o ato 3, certo? Então, assim, gente, é difícil, né? O que eu percebo nisso tudo? Quando a gente pesquisa sobre videogame, eu sei que tem gente que não entende sobre videogame, e eu venho pesquisando sobre isso, né? Quando as pessoas ficam pesquisando e eu fico lendo, que a indústria ocidental, que a indústria ocidental ali, Estados Unidos, Canadá, até então Europa, e até então também a gente pode colocar ali a Austrália no meio do caminho, e aí a indústria ocidental fala que a indústria está em crise, eles precisam fazer isso, eles precisam demitir, eles precisam aumentar os preços, e lá, lilili, lololó, lololô. E aí a gente pega a indústria oriental, que tem aí, né, o Kojima, Nintendo, que eu já falei para vocês no começo desse vídeo, quando a gente começa a olhar para a indústria oriental, agora a Coreia do Sul está fazendo jogos, a China está fazendo jogos, então assim, a indústria oriental fala que não, a indústria não está em crise. Porque, gente,
Temos a SEGA também, que fez o Metaphor, que é um jogo muito bom, muito interessante, RPG de turno. Eles também, né, a SEGA faz o Persona, que é um RPG de turno, que aborda vários assuntos, igual ao Metaphor, né, que são assuntos pesadíssimos, mas eles trazem esse assunto mais na fábula, né, e ao mesmo tempo você vai conectando o assunto. E a gente pode usar tanto o Persona, ou até então o Metaphor Refantasio, como alvo, né, quando eu digo alvo, gente, como assim, com um tema que consegue se atualizar e a gente colocar na nossa atualidade. Então, gente, a indústria não está em crise. Por quê? A SEGA também lança os seus Like a Dragons, né? Que é o Yakuza. E são jogos muito legais, é um jogo farofa. E quando eu digo farofa, porque tem tudo, é engraçado, é diferente. Então, assim, gente, a indústria não tá em crise. Então, quando você lê isso, mas a indústria está em crise, a gente precisa aumentar os preços dos jogos do videogame, e eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom reiterar, a indústria não está em crise. A indústria do Ocidente, ela que está em crise. Quando eu digo que ela está em crise, é que ela criou a teoria da crise. Existe a teoria da crise. A gente vai demitir os devs, a gente vai fazer jogos e mais jogos e mais jogos e mais jogos, a gente quer dinheiro, 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 e estamos um pouco se lixando para o consumidor. E, ao mesmo tempo, no meio do caminho, vem a França, certo? Um jogo totalmente francês, a Sandfall veio com tudo e lançou o Expedition 33, diferente daquilo que todo mundo pensou, certo? Que, ao mesmo tempo, existem pessoas que não jogam jogos de RPG de turno e, a partir daí, né, depois deste jogo, do maior sucesso que teve desse jogo, do Expedition 33, a partir daí as pessoas começaram a ver que jogos de RPG de turno dá sim frutos. E as pessoas, lógico, né, não ficam comparando muito, né, a respeito do que faz a SEGA, porque eles fazem Persona e o Metaphor, que são jogos de RPG de turno, só que ao mesmo tempo, quando você vê um jogo desse feito pela França, por franceses, com uma trilha sonora maravilhosa, aí, ao mesmo tempo, você fica comparando esse jogo com os jogos da Square Enix. E a Square Enix, gente, ela tem uma franquia maravilhosa na mão deles, que é o Final Fantasy. O Final Fantasy começou com jogos de turno, já joguei alguns. Todos os jogos do Final Fantasy são difíceis de jogar e eles tiveram que mudar algumas coisas e colocar o famoso hack and slash. E já saiu uma notícia, né, que a Square Enix falou que vai ter que focar em jogos de RPG de turno. Olha como que as coisas mudaram, né? E a gente fala também no Death Stranding, o Death Stranding que tem atores conceituados, Norman Reedus, George Miller, pô, Troy Baker, que faz o vilão, né, no Death Stranding 2, tanto que ele também fez o mesmo vilão no Death Stranding 1, e ao mesmo tempo temos a Ellie Fanning no segundo Death Stranding, com gráficos maravilhosos, que traz o poder do PlayStation 5 à mostra. O Kojima basicamente esfregou na nossa cara e na cara dessas pessoas que falam que não consegue trazer o poder do console. O Kojima foi lá e fez. Ele fez e cumpriu. Então, eu fico indignado com essas coisas, porque eu tô dando para vocês, gente, 2 jogos como exemplo. E são exemplos que têm que ser seguidos. São 2 jogos que um é um AAA que é o Death Stranding, certo? Que tem 150 funcionários e o Kojima fez, ele é dev, ele editou o trailer, trilha sonora maravilhosa feita pelo Woodkid. Se vocês não sabem quem é o Woodkid, pesquisem, né? Porque o Woodkid, ele já fez várias trilhas sonoras de séries de jogos, ou você já ouviu ele e você não meio que não entendeu o que aquele cantor está falando, e é um cantor muito bom. E ao mesmo tempo, no jogo do Expedition, é um jogo mais ou menos double A, que é feito por uma indústria, né? Não uma indústria, um jogo indie, né? São devs indie
que tem uma trilha sonora maravilhosa, que traz à tona a cultura francesa, não importa. Mas eles mudaram alguma coisa. Não ficou legal. Mas a cultura francesa tá ali, nos personagens, na estrutura, na história, em tudo. Então, o que me dá essa tristeza é que, por incrível que pareça, a gente tá no final da geração. Isso, a geração PlayStation 5 tá acabando, a geração Xbox também tá acabando. Eles estão falando na próxima geração. Olha como que são as coisas. E a gente tem 2 jogos que trazem coisas técnicas, lore, história de engajar, de você mergulhar e emergir, tipo, cara, são histórias que você se aprofunda, você pesquisa, você quer saber um pouco mais do que está acontecendo. Lembrando, são 2 jogos distintos. Cada um tem a sua popularidade. Mas ambos os jogos trouxe uma conexão entre as pessoas que jogam os videogames. E, gente, eu jogo videogame. E tem gente que nem joga e começa a pesquisar sobre isso, começa a se interessar. Então, assim, quando a gente vê o que está acontecendo, quando a gente percebe que a indústria ocidental, ela teoriza, cria uma fábula que não conseguimos trazer a tecnologia daquilo que a gente quer, a gente não consegue sugar a tecnologia da nova geração e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer jogos e a gente está perdendo dinheiro, é mentira. E a indústria oriental tá dando voltas, fazendo de coisas diferentes, trazendo. E outra coisa, gente, eu quero reiterar aqui, não importa o que a Xbox fala, o que a PlayStation fala, o que a Steam fala. Sempre, quando você for jogar um jogo, putz, é AAA, legal, tranquilo, mas também joguem jogos indie. Joguem jogos indie, gente. Eu falei um jogo que é indie, tem vários. Eu falei um outro jogo que até então pode ser classificado como indie, mas é um Double A, é um Triple A, que é o Death Stranding. Então, gente, assim, não dá. Eu vejo que, assim, quando a gente vê 2 jogos com popularidades diferentes, que traz um público diferente, que as pessoas ficam curiosas para saber o porquê que esse jogo é popular, é muito legal. É legal. Mas tem jogo aí que é lançado que você esquece em 2 segundos. Por enquanto pode ser 2. Mas eu tenho certeza absoluta que em 2 semanas você vai esquecer esses 2 jogos. Os outros jogos, não esses 2, né? Os outros jogos que vão ser lançados. Então, assim, gente, é difícil. Eu não acredito que a indústria tá em crise. Não tá em crise. É uma mentira criada pela indústria ocidental. Eles criaram essa história para justificar fatos. Mas não tá. Então, assim, gente, é difícil, porque é uma indignação de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá indignado. Então é o seguinte, se você tá super curioso para saber como que é um Death Stranding, ou como que é o primeiro jogo, como que é o segundo jogo que foi lançado só para PlayStation 5, como que é o Expedition 33, dê uma pesquisada, né? Se você tem a oportunidade de jogar, jogue. Eu entendo que pode ser que um chame mais atenção que o outro, ou o outro chame atenção que o outro. Enfim, o que importa é despertar a sua curiosidade. É lógico, pesquisar uma gameplay, ver por que o jogo é interessante. Eu falei de 2 jogos. Certeza absoluta que tem vários que te chamem a atenção e desperte a sua curiosidade. E repito e reitero, a indústria não está em crise. Ela não está em crise e é uma falácia, uma mentira inventada. Porque a gente sabe muito bem o que a indústria está fazendo com a gente, tá bom? Então é o seguinte, repito, pesquisem esses 2 jogos, certo? Veja uma gameplay, desperte a sua curiosidade. Porque são jogos que estão tendo destaque em 2025. É lógico que vão ter outros, mas são 2 jogos que estão tendo destaque, tá bom? O César fica por aqui, um abraço a todos e não esqueça, compartilhe com a galera esse canal, se inscreva no canal
E é isso, um abraço e eu volto daqui a pouco. Ou pode ser amanhã, ou daqui a pouco, não sei, mas eu irei voltar. Nossa, gente, falei demais. Tô bravo, tô puto. Nossa, como pode? Tô indignado. Pô, meu Deus, olha. E você tá aqui ainda? Ah, vai embora, gente. Eu também vou embora. Fui.